Boa noite, Luiz. Está me ouvindo? Ou tem que ligar a câmera. A câmera. Deixa eu achar a câmera aqui. Lado inferior esquerdo, embaixo, tem um risco vermelho, clique em cima. Isso. Apareceu. Tudo bom? Como é que vai Tudo você? e você? Tudo jóia. Parece que está mais escuro hoje do que aquele dia. Tá mais escuro. Você pegou o abajur aquele dia. Tá com ele. Para Mônica fazer a nossa prece de abertura, Mônica, pode ser? Pode sim. Bom, então, nós estamos nos reunindo aqui mais uma vez, embora de modo virtual, não é um modo menos energético, por assim dizer. Nós rogamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e aos mentores do Luz da Caridade deste trabalho específico, para que eles nos abençoem os propósitos de aprendizado, para que eles nos protejam e nos amparem na nossa caminhada evolutiva. Que os ensinamentos fornecidos hoje possam ser, de alguma forma, reflexionados, meditados, e que possamos nos impregnar cada vez mais desses ensinamentos que nos têm sido passados. Rogamos a Deus também as suas bênçãos para o expositor, para que ele permaneça sendo didático, claro, objetivo, dando o seu recado. E assim, com a permissão dos benfeitores, nós agradecemos por mais esta oportunidade e damos início aos estudos, às atividades da noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Pois é, o doutor Sá, na vez passada, deu um banho de conhecimento aí sobre as cruzadas, né? Então, nós criamos aí uma expectativa muito grande, porque ele ainda tem mais palestras para fazer. Então, hoje ele vai falar sobre a Igreja Ortodoxa, tem ainda o islamismo para falar. Então, a gente está muito satisfeito, Sá, com a tua participação e com o teu conhecimento de história, partilhando conosco toda essa tua cultura. Então, vamos passar a palavra a você, esperando que você nos traga novamente ótimas informações sobre essa divisão da igreja, né, depois da separação lá pelo Império Romano, nos traga, então, esse conhecimento tão importante na história da religião cristã. É com você, então, Sá. Bom, boa noite a todos. Manuel, vindo de você, com todo o seu conhecimento, me sinto lisonjeado, porque um elogio seu para mim é algo assim importante, né, no meu modesto conhecimento aqui. Vou tentar fazer jus ao que você falou aí. São temas muito amplos, né? E temas assim que a gente fica muitas vezes não com dificuldade, mas a gente quer trazer o melhor, resumindo alguma coisa, não é? Para que vocês possam ter um conhecimento daquilo que eu busquei, pesquisei, e espero que seja bom para todos. Bom, diz que em questão de religião, questão de política e futebol, a gente não deve discutir, não deve se meter muito, não. Cada um tem seu ponto de vista e a gente acaba tendo, vamos dizer assim, uma situação em que temos que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Então, essas minhas explanações não tem nada contra a religião nenhuma, todas elas são à luz da história, à luz dos conhecimentos. Então, vou fazer isso e vou pedir um favor, se que tiver algum comentário, alguma pergunta, que fique para o final, que a gente faz uma discussão ampla, e eu prometo não demorar muito, para poder realmente dar a vocês uma boa orientação, uma boa formação.
essa capa, essa introdução, eu acabei de fazer, falei para o Luiz, que essa aula que eu mandei para ele ontem, eu já mexi umas 5 vezes. Então, se der alguma zebra na minha, a dele que está lá já não é a mesma coisa, porque, como dizia o nosso grande professor meu, da Ilja e do Tristão, o João Manuel, a gente nunca termina uma obra, a gente abandona. Porque se cada vez que a gente vai mexer, a gente quer acrescentar ou tirar alguma coisa. Então, nós vamos falar hoje sobre a Igreja Ortodoxa. Na realidade, nós vamos falar de 2 facções da Igreja que nunca se deram e acabaram brigando depois. Então, o porquê que surgiu isso, o porquê que as coisas aconteceram, é o que nós vamos ver. Quando a gente fala em ortodoxia, no cisma, essa história toda, a gente já se reporta para 1054, que é quando houve o cisma. Mas acontece que a coisa é um pouco diferente. A coisa começou bem antes disso, né? Começou há muitos anos atrás, já começou essa divisão, pode-se dizer, no nascimento do cristianismo. Isso. Então, começou quando? Começou no Império Romano. O Império Romano, como vocês bem sabem, dominou uma grande faixa do norte da África, da Europa, e podemos dizer que de todo o Mediterrâneo, tanto que eles chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. E no ano de 300, mais ou menos, um pouco antes, quando era imperador Diocleciano, Diocleciano foi considerado o maior algoz dos cristãos. Foi o imperador, provavelmente, que mais perseguiu e mais matou os cristãos. Mas ele acho que estava de saco cheio, falou, pô, todo esse império é muita coisa, e ele dividiu em 4 o Império Romano, sendo 2 Augustos, né, que mandavam mais, um ocidental, outro oriental, e 2 chamados Césares, que também seriam, vamos dizer assim, segundos, não seriam os primeiros na ordem hierárquica. Então, com isso, já começou uma certa divisão. Por quê? Porque os orientais, vamos dizer assim, sempre se gabavam que de todos os escritos, todo o começo do cristianismo, tudo era escrito em grego. E os latinos eram um tanto bárbaros, eram assim pessoas que não tinham a cultura que tinha a parte oriental. E com isso já começou, pode-se dizer, no nascedor, tanto que aconteceram tantos concílios, e eu vou me permitir não citar quase nenhum, porque senão nós ficaríamos só falando em concílios aqui. Então, Diocleciano divide o império em várias partes, e daí começa a, vamos dizer assim, acirrar-se essa questão, vamos dizer assim, da divisão. Eu só quero fazer um particular, que Diocleciano não foi dos melhores imperadores, mas tem uma interferência aí. Então, ele não foi um grande imperador, mas tem uma coisa interessante, como curiosidade. Ele abdicou do trono lá, do império dele, e foi morar numa cidade... Vou começar o teste. Vai! Alô? Vou começar o teste. Alô? Alô? Pessoal, tem alguém interferindo aí. Precisa desligar os microfones. Ilza, você também. Eu já desliguei. Não, tá ligado o teu. Não, ela está desligada. Agora tá bom. É bom todo mundo desligar os microfones, né? Alguém está batendo, mexendo com isso. Aí, Luiz, continua, Luiz. Então, eu gostaria que não tivesse interrupções, senão perde o fio da meada aqui. Então, veja, o Diocleciano é uma coisa interessante, que ele abdicou e foi morar na costa da Croácia, hoje numa cidade chamada Split. Isso é como curiosidade. E foi morar num palácio, morou, depois saiu, e esse palácio foi uma série de coisas, inclusive depósito de lixo. E há mais ou menos uns 200 anos foi descoberto esse palácio, e hoje é um ponto de turismo muito grande, porque ele conserva intacto, praticamente como era na época do Império Romano, porque ficou do mesmo jeito. Então, só como curiosidade, não foi um grande imperador, mas hoje se fala o Palácio de Diocleciano, como se fosse uma coisa estupenda, assim, né? Bom, depois disso, então, veio o nosso amigo Constantino, aquele do Igno Signo Vinces lá. Então, no Constantino, ele permitiu, então, que o cristianismo tivesse, vamos dizer assim, uma facilidade maior, né? Isso é história, muitos de vocês sabem.
E ele foi para Bizâncio, chegou lá, olhou aquela cidade, gostou muito, mas não gostou do nome. Daí chamou a cupinchada dele e falou, gente, Bizâncio, que nome feio, vamos botar um nome mais bonito aí. O que sugere aí, imperador? Ele falou, vamos colocar aí Constantinopla, o que vocês acham? Pô, imperador, legal, gostamos. Então tá. Bom, depois que ele morreu, puseram realmente a capital de Bizâncio com o nome de Constantinopla. Mas ele fez uma coisa, ele levou o Império Romano, a capital do Império Romano, de Roma para, então, futura Constantinopla. E com isso, toda a riqueza do Império, a parte administrativa, política, essa história toda, não é? Foi tudo para Bizâncio. E tornou-se realmente um ponto muito mais importante do que Roma. Nessa altura, os gregos ficaram extasiados. Pô, agora a gente está mandando aí, porque o imperador veio para cá, a cúpula administrativa está aqui, então a coisa ficou boa para eles ali. Isso serviu ainda para separar mais ainda os latinos dos gregos, digamos assim, ou dos orientais, né, que não eram só gregos. Então, com essa divisão e a levada da capital, Bizâncio, da capital para lá, acentuou-se mais, porque os latinos achavam que os gregos eram muito falantes, muito arrogantes, e os gregos achavam que os latinos eram ignorantes, eram pessoas que não tinham lá muitas condições emocionais, de estudos, e a coisa ficou por aí. Bom, o que aconteceu, então, na consequência da mudança para Bizâncio? Então, realmente, levou um desequilíbrio de poder entre as duas cidades, é lógico. Bizâncio ficou muito mais forte. A estratégia política foi perfeita. Constantinopla permaneceu de pé por quase 1000 anos, né? Um pouco mais de 1000 anos, mas esse afastamento entre a sede de Roma e Constantinopla foi o início, com certeza, da futura separação entre elas. O Ocidente falava latim, o Oriente o grego, e cada vez mais os orientais passavam a olhar com desprezo os latinos. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos em grego, línguas que os judeus falavam na época, mistura da grega com o hebraico. Então, não davam muita chance para os latinos. Então, cresceu muito em importância o lado oriental da igreja. Aqui é só a título de curiosidade, vários de nós aqui já estivemos na Casa da Virgem em Éfeso, ou em Patmos, né? Onde São João morou. Eu pus isso daqui porque São João escreveu o seu evangelho, né? Nessas localidades, e escreveu, logicamente, na língua que dominava naquela ocasião. Bom, minha filha Clarice já esteve lá então, em Patmos, nessa casa aí. E Teodósio, que foi imperador, esse Teodósio, ele realmente decretou que o cristianismo seria, então, a religião oficial do Império Romano. Só que o Teodósio, ele ficou comendo na mão do bispo Ambrósio. Esse bispo Ambrósio, e aí já vem uma questão muito séria, que provavelmente, a partir daí, a Igreja Católica teve a arrogância, o falso, a riqueza, porque ficou no mesmo grau de paridade com imperadores, não é? Inclusive, esse bispo Ambrósio humilhou o Teodósio, fazendo com que ele, por exemplo, ele tinha atacado uma cidade, morreram algumas pessoas, e o bispo disse a ele que ele deveria ficar vários meses em penitência. Aqui é um quadro que retrata o bispo não deixando o imperador entrar na igreja, para vocês verem o poder da igreja já no 4º século, por aí. 4º, 5º século, então, a igreja começou a ter um poder muito grande. Afim, vamos dizer assim, dominando, inclusive, o império, o imperador, no caso aqui. Inclusive, nessa mesma ocasião, aconteceu um fato que alguns bispos e monges queimaram uma sinagoga, mataram alguns judeus, e o imperador falou, não, tenho que agir como imperador, eles têm que pagar por isso. E o bispo falou, capaz que você vai fazer isso? Não vai mesmo, você é imperador, cristão ou pagão? Se você é cristão, você tem que lembrar que os judeus mataram Jesus, e nós não queremos saber de judeus. E o imperador acabou aceitando o que o bispo quis. E isso foi uma senha muito grande para outras, digamos assim, destruições e ataques aos judeus. Mas, enfim, por que eu falei no Teodósio, então? Porque ele decretou, então, que o Império Romano passava a ser cristão, e logo após, durante vamos dizer assim, quando ele morreu, ele já decretou isso, o mundo foi dividido naquela ocasião. O mundo romano, realmente, com a capital em Roma,
e a outra capital em Constantinopla. Não foi com o Diocleciano, nem foi com o Constantino. A divisão realmente foi com o Teodósio, que daí o mundo realmente mudou de situação. Mas os lados continuavam brigando, eles não se falavam muito, né? Entre Constantinopla, essa é uma foto dessa ocasião, e Roma, que também é uma foto dessa ocasião do Império, vamos dizer assim, do Fórum Romano aqui. Bom, aí começaram uma certa briga, que foi justamente, talvez, um dos motivos, parece uma coisa tão pequena, e talvez seja, mas foi um motivo que foi um motivo que realmente levou, ou praticamente esse motivo, à separação. Isso aconteceu no Concílio de Toledo, em 589, onde um bispo espanhol, não querendo, digamos assim, ele colocou uma situação que ele colocou 3 palavrinhas. O que é? Essa cláusula filioque procedere, que é o seguinte, é uma controvérsia na igreja em relação ao Espírito Santo. A pergunta é, de quem o Espírito Santo procedeu? Do Pai ou do Pai e do Filho? A palavra filioque significa e do Filho em latim. É chamado cláusula filioque porque a frase e do Filho foi adicionada ao credo niceno, nessa ocasião desse concílio, indicando que o Espírito Santo procedeu do Pai e do Filho. Aí os orientais ficaram loucos, falaram, meu Deus, como é que pode? A gente não vai aceitar isso. A gente não aceita. Não é assim. Porque eles acreditavam que o Espírito Santo, a força ativa que exprime o poder espiritual, emanava somente do Pai. Ou seja, Cristo tem uma posição inferior ao não ter esse mesmo dom do seu Criador. Em contrapartida, os cristãos do Ocidente acreditavam que o Espírito Santo era uma força que emanava tanto do Pai quanto do Filho, determinando uma condição de igualdade entre eles. E parece que é uma coisa tão pequena, mas essa cláusula filioque, para os orientais, foi praticamente um ponto de discórdia muito grande, fazendo com que eles não aceitassem essa circunstância, não aceitando, né, o que a Igreja Ocidental estava dizendo. E já foi um motivo que eles já não estavam lá muito legais, e a coisa foi piorando. Por outro lado, a Igreja Ocidental não aceitava a Igreja ser subordinada ao Estado, ao imperador de plantão. Isso acontecia no Oriente. Chama-se isso a Césaropapismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer decisão da Igreja tinha que ser passada para o imperador. Era o imperador que dava a palavra final. O Papa ficava louco com isso, porque ele se achava que era o dono. Era ele que mandava na igreja, ele que mandava nas pessoas, ele que mandava tudo. Então, como é que podia a igreja ter um ser superior a ele? E o Papa ficou muito famoso, muito forte, porque, mais ou menos nessa ocasião, começou a ter um grande império, né, que foi de Carlos Magno, extremamente católico, que disse que a cláusula filioque tinha que ser, que não havia de ser César o papismo, que ele, tão grande como era, aceitava o que o Papa dizia. Como é que os orientais aceitavam o imperador mandar? Então, quer dizer, já começaram os pontos de vista, os concílios se acertavam, ora não se acertavam, iam brigando daqui, brigando dali, até que surge uma pessoa aqui, que é o Fócio, o patriarca, futuramente foi santo também. Ele foi patriarca de Constantinopla por 2 vezes. Na primeira vez disseram que ele nem era religioso, foi colocado lá por política, mas depois ele virou religioso e voltou a ser patriarca de novo. Mas ele não gostava nada dos ocidentais, né? Ele não era muito chegado nos papas, não. O negócio dele era outro. Então, ele rompe a comunhão com o Papa, nessa ocasião, o Papa de plantão era o Nicolau I, que ele, o Papa falou, o que esse cara quer? Vamos acabar com ele, vamos excomungá-lo aí. E daí, o excomungou. E daí, ele convoca, então, o concílio em Constantinopla, o Fócio, né? E daí ele excomunga o Papa. E a própria Igreja Ocidental. Então, vocês vejam, isso foi chamado do cisma de Fócio, que durou uns 4 anos por aí, entre a Igreja de Constantinopla, não reconhecendo mais a Igreja de Roma, liderada pelo Papa. E o Papa excomungando, então, ao Fócio e mais pessoas que estavam ali. Bom, o que o Fócio dizia naquela ocasião? Ele acusava os latinos de terem se afastado da tradição apostólica nos seguintes pontos: os ázimos, o jejum do sábado, a abstinência, o rito do batismo, o culto às imagens, o filioque e o poder papal. Então, ele era contra tudo isso. Os ázimos, que eu vou explicar para vocês rapidamente, os ázimos, essas hóstias, que quem foi católico
sabe, aquela hóstia chatinha, não é? Na igreja ocidental, na igreja católica romana, nós temos aquela hóstia. Então, você coloca quando vai comungar, aquela história toda. Já na igreja oriental, o pão é o pão normal. Você vai numa igreja dessas daí, é um banquete de pão, né? De pães, tem vários tipos de pães. Então, a diferença é que o pão ázimo é o pão da igreja, digamos, ocidental, e aquela hostiazinha, não é? E o deles é o outro. E também a igreja oriental, ela não aceitava o culto às imagens, né? A idolatria, coisa que no mundo ocidental eles aceitavam, quer dizer, a igreja ocidental aceitava e queria as estátuas. Já eu posso continuar? Bom, então, quer dizer, essas eram as diferenças, não é? Entre o que o Fóssil queria, que realmente era o que queria a igreja ocidental. Então, vejam, isso já foi um grande estrago entre as duas facções da igreja. Já não se acertavam, já não se davam. Esse cisma aí acabou deixando a coisa pior ainda. E aconteceu o quê? Aconteceu o que o vidro quebrou, né? A partir daí, nunca mais falaram a mesma língua. Até que, em 1043, esse patriarca Miguel Celulares assumiu a igreja bizantina e começou a falar mal da igreja latina. De tudo aquilo que o Fóssil dizia, esse Miguel Celulares também reforçava que não podia ser assim. Aí o Papa falou, vamos mandar alguém lá. E mandou o cardeal Humberto, sujeito calmo, tranquilo, que foi até Constantinopla, já chegou lá, chutou a porta, já perguntou, você não sabe com quem está falando, você sabe quem sou eu, quem você pensa que é, mas para que isso, não sei o quê. Bom, aí a turma do deixa disso que chegar, não é assim, já entrou a mãe no meio, já a tua mãe não sei o quê, então a coisa ficou feia ali. E daí? E daí o cardeal fala, vou excomungar vocês, excomungar o patriarca do Oriente. Quer dizer, onde poderia ter havido alguma negociação, como esse cardeal Humberto era extremamente tranquilo e calmo, já excomungou o patriarca do Oriente, esse Miguel, e o cara falou assim, é assim? Então eu vou excomungar você também e toda a sua igreja. E aí, realmente, em 1054, o cisma foi consagrado. O rompimento foi irreversível e eles acabaram, cada um tendo a sua noção, e a coisa ficou desse jeito. Então, a data oficial é 1054, mas como nós falamos até agora, então, isso é uma breve introdução, uma breve historinha, não é? A partir daí, cada um seguiu seu caminho, os seus dogmas, suas digamos assim, convicções, e coisa ficou. Eu só deixei isso aqui como curiosidade, que o perdão mútuo só aconteceu em 65, com a visita do patriarca Atenágoras ao Papa no Vaticano, ao Papa Paulo VI. Então, quer dizer, isso aí durante quase 1000 anos, a igreja não se falava. E a igreja do Oriente, a ortodoxia, eles tinham uma raiva muito grande da igreja ocidental. Porque se vocês estão lembrados da aula passada, lembram da Quarta Cruzada, que acabou com Constantinopla? Então, realmente, isso está atravessado na garganta dos ortodoxos até hoje, né? Porque quem acabou com Constantinopla, com todo o seu poderio, facilitando depois a tomada pelos otomanos, em 1453, foi justamente a fraqueza, ou vamos dizer, enfraquecimento da cidade, de tudo que tinha, justamente por causa dessa Quarta Cruzada que acabou praticamente destruindo a cidade. Isso, como eu falei para vocês, até hoje está vivo na mente dos orientais. Bom, nós falamos de excomunhão, eu vou tomar liberdade, porque tem algumas pessoas, talvez, que não saibam o que é excomunhão, o que é anátema. Porque já está falando tanto de excomunhão, vamos falar em excomunhão na última aula. Então, eu achei por bem fazer um break aqui para explicar o que é uma excomunhão, o que é um anátema. Pelo menos as pessoas que não sabem ainda vão aprender agora. Excomunhão não pode... O que é excomunhão? A pessoa não pode mais cumprir tarefas litúrgicas ou pastorais e são proibidas de participar da vida sagrada da igreja. O anátema é pior, é a maior e pior sentença de excomunhão da igreja, onde, além de ser expulso da igreja com todos os seus ritos eucarísticos, ainda é considerado como amaldiçoado pelo sacerdote. Agora, vocês imaginam uma coisa. Imagina na Idade Média, onde só havia a igreja era tudo, era a televisão, era o WhatsApp, tudo era a igreja, mandava em tudo. Você imagina fazer alguma coisa
e alguém chegar para você e falar assim, vejam vocês que palavras pesadas. Nós os excluímos da Santa Madre Igreja, no céu e na terra, e nós os declaramos excomungados. Nós os julgamos danados, condenados ao fogo infernal, caso não se arrependam. Então, vocês imaginem a pessoa que já vivia numa superstição. E nós vamos falar alguma coisa de Idade Média na próxima aula. Então, imagina as pessoas que não tinham muito conhecimento de nada. E a igreja chega e fala, meu amigo, você está no inferno, tua vida acabou. Pronto. O cara morria antes da hora, como diz, só de ficar pensando nisso. E como curiosidade, eu trouxe para vocês alguns excomungados célebres. Henrique VIII, né? Porque ele quis casar a segunda vez, o Papa não aceitou, ele casou, o Papa excomungou. Miguel de Cervantes, né? O grande escritor de Dom Quixote, ele foi excomungado porque ele foi como soldado, ele entrou num mosteiro e roubou lá uma quantia de alimentos para tratar dos soldados que estavam morrendo de fome. O bispo lá pegou e excomungou. Napoleão, porque o Napoleão tirou a coroa da mão do Papa e auto se coroou. O Papa se vingou excomungando o Napoleão. O padre Cícero Romão, nosso aqui, né, não podia faltar, porque estava com aquela aura de santo, aquela coisa toda. O Perón, ditador argentino, porque ele expulsou alguns bispos da Argentina, o Papa crau nele, né? Excomungou também. O Joe DiMaggio foi um dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos, católico, só que ele resolveu, casado, ele resolveu ter um segundo casamento. Sabe com quem? Simplesmente com a Marilyn Monroe. Quer dizer, não foi bobo também, ele preferiu a excomunhão do que não casar com a Marilyn Monroe, né? Então, o Papa, sabendo que ele casou, viveu contra a mulher, naquela ocasião, um preconceito muito grande, excomungou também. Fidel Castro, porque, claro, né, comunismo em Cuba, aquela história toda. E até a cantora Selena O'Connor, porque ela é católica e ela estava num movimento católico e resolveu ser uma bispa. E o Papa achou que ela não podia, que não era por aí, excomungou a cantora também. E a título de curiosidade, vocês vejam como a excomunhão era uma arma muito grande da igreja com as pessoas. E qualquer coisa, vou te excomungar. Não, pelo amor de Deus, não, vou te excomungar. Ou você faz isso, ou me dá isso, seja lá o que for, ou eu te excomungo. Quer dizer, então, na Idade Média, era uma coisa horrorosa. Isso predominou até na Idade Moderna, ou até nos dias de hoje, como a gente está vendo aqui, não é? Então, quer dizer, se para nós excomunhão não quer dizer muita coisa, imagina para o católico fervoroso quanto isso não significa. A título de curiosidade, em 1184, esse bispo aqui na França, ele excomungou uma cidade inteira. Por quê? Porque ele brigou com o duque, que também tinha um poder lá na cidade, por questões de dinheiro, de mulher, sabe o quê? E a população ficou do lado do bispo. E o bispo ficou do lado do duque. E esse bispo ficou louco da vida, mordido da vida, fez o quê? Excomungou a cidade inteirinha. Então, vocês vejam que poder que tinha a igreja nesse período de fazer e acontecer. E as pessoas aceitavam e viviam morrendo de medo, né? Que qualquer coisa era excomunhão. Então, eu fiz esse adendo, não vou fugir do tema, mas só para vocês entenderem a importância que era a excomunhão, que, como nós estamos falando muito na Idade Média, que era a principal arma, né, da igreja contra as pessoas que ela achava que devia excomungar por algum motivo, na grande maioria injusto, né? Bom. Então, vamos agora entender um pouquinho as diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Quem sabe, quem já foi católico, ou quem tem noções da Igreja Católica, vai poder fazer algum tipo de comparação. Então, a palavra ortodoxa vem do grego da junção de ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. Por isso, o cristianismo ortodoxo acredita que eles sejam os únicos depositários da verdadeira fé e herdeiros do cristianismo primitivo. Aliás, na revisão que eu fiz sobre a ortodoxia, eles realmente dizem que eles são herdeiros do cristianismo primitivo. Daquele que vocês deram aulas, e excelentes aulas antes, falando daquele cristianismo, os ortodoxos dizem hoje que eles são realmente os herdeiros disso tudo. Inclusive, os ritos que eles têm desde aquela época, digamos assim, ou quando eles se estabeleceram como igreja, eles mantêm até hoje os ritos, não mudaram, como eles dizem que a Igreja Católica Romana mudou, né? Então, vejam, o que tem algumas diferenças entre eles? Na Católica Romana, o Papa é a autoridade máxima. Na Ortodoxa, não há uma autoridade máxima. Tudo ali depende de um colegiado de bispos presidido pelo Patriarca de Constantinopla, que também é um cargo honorífico. Ele não tem um poder total
se não for referendado pelo Colégio de Bispos. Na Igreja Romana, o celibato é obrigatório. Na ortodoxa, ele é obrigatório só se o padre resolver ser bispo ou tiver uma posição maior e hierárquica. Mas se ele continuar como padre, ele pode ficar, vamos dizer assim, como padre casado o tempo que ele quiser. Ele só não pode subir a hierarquia. Mas se ele continuar como padre, está numa boa. A Igreja Católica Romana segue o gregoriano e a ortodoxa segue o calendário juliano, que tem uma diferença de 13 dias em relação ao gregoriano. A cruz é apenas uma barra horizontal, a ortodoxa possui 3 barras. A quaresma, 40 dias nos romanos, 47 nos ortodoxos. A língua nos cultos, antigamente nos romanos era o latim, hoje a língua local. E os ortodoxos, desde o começo, utilizam a língua local do país que eles estão. Os romanos usam imagens, estátuas e quadros, e os ortodoxos odeiam estátuas. Não usam apenas imagens, como algumas que eu já mostrei na introdução da aula, e outras que apareceram por aqui. Na romana, o Papa buscava afirmar seu poder acima dos reis e governantes. Na ortodoxa, os imperadores tinham poder acima do patriarca e bispo e atuavam em estreita colaboração com a igreja. A oração romana costuma rezar ajoelhados e ortodoxa em pé. Os romanos acreditam no purgatório e o ortodoxo não acredita no purgatório. A cruz ortodoxa, a Ilva já nos apresentou esses dias atrás, é uma variante da cruz cristã com 3 travessas horizontais e a inferior inclinada. A superior indica a inscrição na Jesus Cristo, Rei dos Judeus, e a inferior, geralmente inclinada, representa o apoio para os pés. Aqui tem uma série de lendas, histórias, dizendo que a mais alta está ligada ao bom ladrão e a mais baixa está ligada ao mau ladrão. Então, quer dizer, outros dizem que foi um terremoto que caiu no dia, enfim. Existe essa barra que não é tanto transversal, inclinada, que significa, então, o apoio, não é, dos pés para Jesus, no caso, e diz aqui que ele teve os 2 pés pregados, né? Não só um, como na Igreja Católica Romana. Mas tem muitas semelhanças, afinal de contas, o berço foi o mesmo, a orientação do catolicismo é a mesma para os dois, não é? A principal semelhança é na crença no único Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Esse mesmo Deus ainda se manifesta no Espírito Santo. Ambas igrejas rezam a mesma oração nas missas, o credo, onde estão resumidos os princípios da fé. Claro, que com aquela cláusula lá, do Pai e do Filho, né? Igualmente, Maria é venerada como Mãe de Deus e os santos e mártires também recebem homenagem dos fiéis, além de serem exemplos de vida. A Bíblia é a fonte de fé, assim como a tradição oral e os comentários feitos pelos santos doutores da igreja. Observa-se o domingo e os santos, né, também prescritos pela igreja, assim como são comemoradas a festa do Natal e da Páscoa. E, afinal de contas, como eu disse a vocês, a raiz é a mesma, os princípios são os mesmos. Do mesmo modo, possui os sacramentos como batismo, confissão, comunhão, que são considerados canais pelos quais o fiel pode se curar e receber a graça de Deus. Então, eu vejo uma coisa importante aqui. Espiritualmente, teologicamente, é muito mais aquilo que une as duas igrejas do que aquilo que as separa. Então, por quê? Eles vieram juntos e depois, por essas questões de poder, questões, por exemplo, dessa cláusula filioque, César o papismo, poder papal, tudo isso foi fazendo com que a igreja fosse, não é, se afastando uma da outra. Então, como está dizendo aqui, espiritualmente e teologicamente, é muito mais aquilo que une do que aquilo que a separa. Bom, os sacramentos ortodoxos. Só uma perguntinha. Hoje, depois no final, Ilka, no final eu respondo. Tá? Então, tá. 7 sacramentos básicos, os mesmos 7 da teologia católico-romana. Então, quer dizer, basicamente, os sacramentos são os mesmos. Batismo, crisma, eucaristia, arrependimento ou confissão. E na Igreja Ortodoxa, eles têm as santas ordens. 3 ordens maiores, que são os bispos, presbíteros, diáconos, e 2 ordens menores, os subdiáconos e leitores. Sagrado matrimônio e a unção dos enfermos, que corresponde à extrema unção na Igreja Católica Romana. Então, os sacramentos são basicamente os mesmos, né? Não tem, assim, grandes mudanças, não tem, assim, grandes alterações. Então, ambos têm esses sacramentos
E ambos fazem as suas maneiras, né? Cada um tem uma maneira diferente, como nós vamos ver no batismo aqui. Que na tradição ortodoxa, o batismo inclui 3 submersões completas ou imersões. Se a criança não morrer afogadinha aqui, ela vai ter uma vida longa. Então, a prova já que começa no batismo, que vai ter cheio de água benta, né? E como nas outras religiões, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que aqui eles incluem 3 submersões. Então, algumas outras religiões, uma imersão já está de bom tamanho, né? Então, faz o batizado desta maneira. Uma criança ortodoxa recebe a comunhão desde a infância. Diferente, por exemplo, do romano, né? Que espera 7 anos, aquela história toda. Assim que ela tem idade para saber a diferença entre o certo e o errado e ao compreender o que é pecado, ela deve ser levada para receber outro sacramento, arrependimento e penitência ou confissão. Através desse sacramento, pecados cometidos depois do batismo são perdoados e o pecador é reconciliado com a igreja. Por essa razão, esse sacramento é frequentemente chamado de segundo batismo. Então, o que eu quero explicar é que a criança recebe a comunhão já de criança. E a comunhão não é essa comunhão, como a gente falou, é a hóstia, não é? Que é o ázimo, que é aquela hóstia chatinha. Aqui é a comunhão deles, a comunhão, pão, aquela história toda. E a criança vai sendo, desde o começo, já tem, vamos dizer assim, levada já tem o sacramento, arrependimento, penitência e até confissão. Eu vou falar sobre confissão daqui a pouquinho, e já vou chegar a esse ponto que eu quero aqui. E a confissão, então? Na ortodoxia, a confissão ouvida não em confessionário fechado, mas em qualquer parte da igreja. Às vezes ele até pode ficar aí, um anteparo, se o cara tem vergonha de contar o que ele quer falar, ele não está muito à vontade, ou numa sala especial, não é? Então, na confissão oriental, o padre ocidental, o padre se senta, né? E o penitente se ajoelha. Na ortodoxa, ambos ficam em pé, ou sendo, quer dizer, não tem uma formalidade como tem na igreja romana. E eu me lembro, né, quando moleque, que eu ia fazer as minhas confissões, porque na igreja católica eu fui tudo, né? Fui coroinha, congregado mariano, toda aquela história, porque eu morava no interior, família italiana não tinha, e a única coisa que você tinha era ir na igreja, quermesse. Então a igreja era muito forte na nossa vida, como em toda a cidade do interior daquele tempo. Hoje tem muitas outras igrejas, mas naquele tempo você tinha opção, ou é católico ou é crente, né? E a família italiana, imagina. E eu achava interessante que eu ia fazer a confissão, entrava naquela casinha, aquela telinha, aquela caixinha lá, né? E o padre dizia, filho, que pecado tem? Aí eu falava, o padre dizia, mas filho, isso é pecado, não pode, filho, o que é isso? Aí já vinha lá, né? 20 Ave Marias, 30 Pai Nosso, de joelhos, tá bom. Na semana seguinte eu voltava, porque tinha que comungar no domingo, tinha que fazer a confissão no sábado. Aí ia lá confessar, de novo, filho, pecado, e mais uma confissão. Mas o padre era boa gente, o padre era tranquilo, o padre gostava de dar santinho na Eucaristia, lá na sacristia. Só o santinho, não é o que vocês estão pensando, tá? Nós éramos apenas bons amigos, né? E então eu fico imaginando, quando eu vi agora essas crianças aqui na confissão oriental, que pecado que deve ter uma criança, né? Com 7, 8, 9, 10 anos. Quais são tantos pecados, né? Que precisam de tantas confissões? Eu me analisava, né? O que eu podia ter de tantos pecados assim que eu precisava me confessar todas as semanas, levar aquela penitência, que pecados graves que uma criança pode cometer. Mas, enfim, as duas igrejas professam a mesma história e até hoje a confissão faz parte de ambas, né? E como aqui a gente está vendo na ortodoxa, desde pequenininha a criança já vai se confessar. Bom, a hierarquia da igreja ortodoxa, ela tem 3 categorias principais: os diáconos, seguidos pelos padres, os bispos, e os bispos são os patriarcas no topo da pirâmide. Ela é descentralizada, isso é importante, sem autoridade central, chefe supremo, terreno, ou um único bispo em um papel de liderança. O chefe único e líder da igreja, sem intermediários, representantes ou legatários, é o próprio Jesus. Usa canonicamente um sistema sinódico que é significativamente diferente da igreja católica, hierarquicamente organizada, que segue a doutrina da supremacia papal. Então, quando eles têm que tomar uma decisão, eles fazem lá os seus sínodos, conversam entre si e chegam a uma decisão. A decisão não é unilateral, a decisão não é de uma pessoa só.
como o nosso Supremo aqui, não toma decisão e vale para todos ali. E a igreja constituída, a ortodoxia, por várias igrejas. O patriarca de Constantinopla, por exemplo, não tem jurisdição direta sobre os outros patriarcas. Cada um são autogerenciáveis, um não tem interferência no outro. Pode ter uma relação de amizade, uma relação de vizinhança, seja lá o que for, porque são muitas as igrejas ortodoxas, né? Então, mas cada um manda no seu pedaço. Nenhum invade o do outro, e a coisa funciona assim há muito tempo. E a crença das igrejas? Bom, na igreja ortodoxa, eles usam os ícones na adoração, né? E os romanos gostam das imagens. Vocês vão numa igreja católica romana, está cheio de estátuas, aquela coisa toda. Já na ortodoxia, são esses desenhos, né? Parece diferente, você fica assim achando que é uma arte diferente, como funciona isso, mas esses são os ícones, chamados ícones. São pinturas, né? Que refletem a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora, essa coisa toda, né? Os ortodoxos não acreditam no purgatório, nós já vimos isso, e os católicos romanos ortodoxos discordam sobre a natureza da relação do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Nós já vimos isso pelaquela cláusula filioque, né? Que trouxe tanto transtorno e foi uma das causas realmente da divisão dessas duas igrejas. Quer dizer, uma das, né? Talvez isso foi a gota d'água, porque eles já vinham se estranhando há muito tempo, né? Também encaram a Páscoa de forma diferente. Para os católicos romanos, Jesus salvou o homem e permitiu que ele alcançasse o céu, pagando pelos pecados da humanidade ao ser crucificado. Para os ortodoxos, a salvação é alcançada pelo triunfo de Cristo sobre a morte, já que ele ressuscitou. Dessa forma, a arte grega, ao contrário da arte ocidental, não se fixa na figura do Cristo crucificado. Vocês podem ver que várias imagens da Igreja Católica têm o Cristo crucificado. Diferente da Igreja Ortodoxa, que você não vê com frequência a figura do Cristo crucificado. O Cristo é representado de uma forma diferente, né? E os costumes? A riqueza das práticas espirituais das duas igrejas é bastante acentuada. Enquanto os católicos romanos tendem a usar estátuas para representar os santos, a Igreja Ortodoxa tem uma rica tradição iconográfica ou pictórica, não aceitando estátuas, já falamos isso. Os católicos romanos tendem a ajoelhar-se em oração, enquanto os ortodoxos normalmente ficam em pé. A ortodoxa permite sacerdotes casados, mas os padres católicos ocidentais são obrigados a permanecer solteiros. Essa questão do celibato é uma questão discutível, né? Porque é de 1100 e pouco essa ordem da Igreja romana, impedindo que os padres casassem. Isso é um assunto que até hoje é discutido, o porquê disso, o porquê não. O certo é que a igreja não quer compromisso com a família do padre. Então, está mais que claro que não vai precisar pagar pensão para filhos, para mulher, né? Porque, queira ou não queira, o patrão do padre é a igreja. Então, isso já começou há muitos anos atrás, 1100 e pouco, que um daqueles papas resolveu que os padres não casariam. Já houve períodos que voltaram, períodos que não, mas até hoje está aí uma situação difícil de ser concluída. Bom, o calendário, então, né? O que diferencia a Igreja Romana da Igreja Ortodoxa? Até 1923, todas as igrejas orientais utilizavam o calendário antigo, que é o calendário feito por Júlio César em 45 a.C., que está 13 dias atrasado em relação ao novo calendário católico, introduzido por Gregório XIII, em 1582. Isso significava que as datas religiosas, como o Natal, eram realizadas em datas diferentes. Hoje, algumas igrejas ortodoxas adotaram um novo calendário até para ficar de uma forma mais coesa, né? E as festividades agora coincidem, exceto a Páscoa, que ainda é celebrada de acordo com o calendário antigo. Então, eles estão tentando aí os acordos para não ficar tão diferentes, né? E as datas comemorativas. Então, devido à defasagem de dias entre os calendários juliano e gregoriano, as datas da Igreja e Natal são comemoradas em dias diferentes. Enquanto o Natal católico é comemorado dia 25 de dezembro, os ortodoxos comemoram em 7 de janeiro. Também uma diferença na duração do tempo de quaresma. Para os católicos romanos, o período dura 40 dias. Para os ortodoxos, 47. A diferença se explica porque os católicos romanos não incluem os domingos no cômputo da quaresma. Por sua parte, os católicos ortodoxos contam os domingos na soma final. Então, esses 7 dias que diferencia
uma quaresma da outra, justamente porque um conta o domingo e o outro não conta o domingo. As igrejas ortodoxas, para quem foi já, ou vai, ou já viu, seja na Rússia, seja na Grécia, elas são muito lindas, extremamente decoradas, mas vocês notam que é uma decoração diferente das, digamos assim, das romanas, das católicas romanas. Você vai numa católica romana, tem uma obra de arte, pintores diferentes. Aqui são ícones, né? Você vê tanta riqueza, você vê tanta coisa, porque elas realmente são muito bonitas. Então, veja assim, qual é o significado? Isso aqui é mais como curiosidade. Cúpulas douradas significam que o templo é dedicado a Jesus Cristo ou às grandes festas. Cúpulas azuis significam que o templo é dedicado à Mãe de Deus. Cúpulas verdes significam o Espírito Santo e geralmente coroam os templos dedicados à Santíssima Trindade ou aos santos. Então, quer dizer, cada igreja que tem, vamos dizer assim, as suas cúpulas de uma cor variada significa alguma coisa. As prateadas significam um templo consagrado em nome de um santo ortodoxo. E as pretas é quando o templo pertence a um mosteiro. O preto simboliza obediência monástica. Eu não tenho nenhum preto para mostrar aqui. Mas vocês vejam a grandiosidade e a riqueza dessas igrejas maravilhosas. Quem teve a oportunidade de vê-las, com certeza ficou extasiado, admirado do que a gente vê lá. Agora tem as duas que são ícones, né? Essas duas na Rússia, que elas são cores variadas, né? Tanto a de Moscou, né? São Basílio, que é das mais famosas, como essa de São Petersburgo, né? Que de nome esquisito, mas é do sangue derramado, né? Que aqui elas simbolizam a Nova Jerusalém ou alegre reino de Deus, digamos assim. A igreja dessa de Moscou, na Praça Vermelha, é linda, é um dos maiores cartões postais do mundo, é realmente essa igreja aqui. E essa igreja foi construída durante o Império, o reinado de Ivan o Terrível. E o cara era terrível mesmo. O arquiteto que fez essa igreja, ele mandou cegar o cara para ele não fazer outra igreja igual. Veja a crueldade dele, né? O arquiteto que fez tudo isso daqui, ele mandou cegar o cara, ficou cego e nunca mais fez outra igual. Mas essa daqui é mais ou menos parecida, é muito famosa também, né? São Petersburgo é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito bonita também. Bom, e uma coisa importante, existe diferença entre os rituais católicos e ortodoxos. O mais evidente é o sinal da cruz, realizado no catolicismo da esquerda para a direita e na direção inversa na ortodoxia. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já pus aqui que o 3 é a direita, né? Porque quem foi católico vai fazer pai, filho, vai para a esquerda e depois para a direita. Já o ortodoxo, ele pega os 3 dedos, os 3 dedos, polegar e esses 2 aqui, põe para dentro da mão aqui, e daí ele põe assim. Vai, né? Vai aqui, depois vai à direita e depois à esquerda. Porque a imagem está como no espelho ali, né? Então, em cima, aqui à direita e à esquerda. É o inverso do que é o católico, né? Então, tem algumas diferenças, não só o sinal da cruz, aquilo que a gente já viu, né? Tem algumas diferenças no rito do batismo, nas celebrações do Natal e da Páscoa, da mesma forma que, como a gente já viu há pouco, o calendário também é diferente entre eles. Então, se você vê alguém fazendo o sinal da cruz diferente, como está sendo aqui, ele é um ortodoxo. Bom, e como é que, então, a gente vê essa questão, por exemplo, do que eles são tão diferentes assim? Os ícones, que são esses desenhos, pode ver que a Igreja Ortodoxa é rica nesses ícones, nessas pinturas, né? São recebidas como janelas para o mundo de Deus e devem ser reverenciadas e respeitadas como tal. Por isso, os pintores e ícones ortodoxos não tentam simbolizar Deus, a Virgem Maria, Jesus Cristo ou santos em proporções reais. Os ícones ortodoxos não representam, eles simbolizam. Então, eles simbolizam não necessariamente em tamanhos real, como uma estátua, coisa assim. Tudo tem um valor simbólico. E é dessa forma, de um valor simbólico, é que eles estão realmente representados e a sua beleza está realmente na apresentação. Então, a pergunta aqui. Por que as mulheres cobrem suas cabeças dentro da Igreja Ortodoxa? Eu sou de uma época também que eu ia na Igreja Católica
e as mulheres tinham véu, né? Tinham que colocar o véu. E hoje eu acho que não se usa mais, porque faz muito tempo que eu não vou. Mas na igreja ortodoxa as mulheres têm que usar realmente as cabeças do que tiverem, né? Para poderem participar dos rituais das missas. Quer dizer, isso faz parte da tradição, porque as mulheres é obrigatório ir de roupa discreta para os templos, já que uma vez dentro do templo, nada deve distraí-lo de pensamentos piedosos. É justamente essa razão pela qual as mulheres cobrem a cabeça ao entrar em uma igreja. Antigamente, na Rússia, o cabelo era considerado uma parte muito sensual do corpo, vejam só. E por isso a mulher casada devia cobrir o sempre. E aquilo que ficou assim, vamos dizer, vamos deixar para ver como é que fica, acabou ficando, e hoje faz parte realmente do ritual a mulher usar o lenço. É claro que a igreja está modernizando, eu já fui em outras, vi mulheres sem a cabeça coberta, mas digamos assim, mas faz parte do ritual, principalmente da igreja russa, que a igreja russa é a maior de todas elas, né? E por que os ortodoxos ficam de pé na igreja? E aqui eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava em São Petersburgo e entrei numa dessas celebrações. Putz, eu fazia uma meia hora ou mais, aquilo não evoluía, claro que eu não estava entendendo nada, né? Mas estava pinhada de gente como aqui. Aí o nosso guia foi me chamar e falou, você não quer ir embora? Eu falei, não vai terminar logo? Ele vai daqui 3 horas. Então, o rito deles demora até 4 horas. Vocês imaginem a pessoa ficar 4 horas em pé. E podem ver que está cheio de pessoas de idade, está cheio de pessoas doentes, talvez, não é? Então, na igreja russa, as pessoas ficam em pé na grande maior parte. Tem algum lugar para escorar, seja assim, mas ficam em pé. Aí eu fico imaginando como um cirurgião vascular fica bem lá, né? Porque o que deve dar de varizes, problemas de membros inferiores, aqui deve ser uma loucura. Porque imagina ficar tanto tempo sem poder descansar, não é fácil. Então, e alguns templos, né? Eles levam isso, tem algum lugar lá para deficiente, mais idoso, mas mesmo assim os russos preferem ficar a maior parte do tempo em pé. Às vezes, como eu disse a vocês, pode durar até 4 horas. Porque a ortodoxia russa coloca grande ênfase no feitio espiritual. Pois ao rezar na igreja, o ortodoxo não deve descansar, pois está no processo de adorar a Deus. Eu não entendi bem isso, porque eu não sei, talvez seja quase um processo de automutilação, aquela história que a gente vê falar tanto, né? Se a pessoa está num lugar cansado, eu não sei se a pessoa vai estar legal para estar adorando a Deus e estando concentrado, meditando naquilo. Bom, além disso, os primeiros templos ortodoxos russos eram muito pequenos, principalmente porque era extremamente difícil aquecê-los no inverno. E inverno russo, a gente sabe que não é fácil, não. E como não havia espaço, eram lugares pequenos, né? Não havia espaço para todo mundo, então não tinha banco, todo mundo tinha que ficar em pé. Agora, nas igrejas ortodoxas gregas, há bancos e cadeiras para todos, assim como nas igrejas católicas. A mais radical realmente é a russa, que é a maior de todas. Bom, e os santos, então, né? A igreja ortodoxa venera São João Batista, São Nicolau, assim como os católicos. Mas a russa tem seus próprios santos. São Sérgio de Radoneve, São Basílio Magno, São Gregório, São Fóssil, entre tantos outros, né? Eles têm os santos deles lá, da mesma forma que os romanos têm alguns que foram santificados, e essa história toda, né? Bom, a igreja ortodoxa, ela vamos dizer assim, a terceira maior do mundo em termos de número de participantes, digamos assim, né? Atrás do catolicismo e do protestantismo como um todo, né? Não só uma específica. O protestantismo, a gente vai ver na última aula, ramificou-se em inúmeras igrejas, né? Mas é a segunda e maior instituição religiosa do mundo, atrás da Igreja Católica Romana, contando ao todo com aproximadamente 250 milhões de fiéis, concentrados sobretudo nos países da Europa Oriental, a maioria na Rússia. Desses 250 milhões, quase que 150 milhões são russos. É a maior igreja. E depois da abertura russa, a igreja teve um desenvolvimento muito grande mesmo, muito grande. Então, as maiores igrejas são a russa, a romena e a ucraniana. E tem uma série de igrejas, né, que nós veremos aqui, não precisa decorar, mas tem igreja em todo lugar, finlandesa, tem igreja na China, tem igreja na Bulgária, Sérvia, quer dizer, japonesa, chinesa. Então, a ortodoxa está no mundo inteiro. Então, como a gente viu, ela tem aproximadamente 250 milhões de fiéis, sendo que a maior de todas é realmente
a de Moscou. Bom, então, para encerrar, não é? Essa aqui é uma visita que eu fiz a uma igreja ortodoxa e para aprender alguma coisa lá. Então, foi muito bom ter ido lá. Gostei e aprendi alguma coisa também para poder trazer para vocês aqui. Então, agradeço pela atenção. Estou no meu tempo, é praticamente 1 hora. Então, a aula foi esse tempo para a gente justamente poder abrir para discussão. Eu acho que é um assunto muito rico. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham alguma experiência de vivência, seja no catolicismo ocidental ou no oriental. E se quiserem fazer a partir de agora algum comentário, alguma observação, por favor, fiquem à vontade. Parabéns! Excelente trabalho seu aí. Parabéns! Obrigado. São muito gentis. Então, Ilka, você queria fazer uma pergunta? Logo que houve a cisão da ortodoxa com a romana, vamos dizer assim, a sede do patriarcado ortodoxo ficou em Constantinopla, antiga Constantinopla, né? Hoje Istambul. Depois disso, o senhor Meus depois ali falou que não existe uma sede única, cada lugar tem o seu patriarca, é isso, né? Na Grécia, tem Constantinopla. E daí eu ia perguntar aqui no Brasil, porque para cá, no Ocidente, já o número diminui de ortodoxo, mas tem, inclusive em Curitiba também tem uma igreja ortodoxa, que eu acho que é essa que o senhor foi visitar, né? É até uma igreja muito bonita, mas e tem um patriarcado aqui também? Porque aqui tem várias igrejas, tem a ortodoxa síria, Antioquia, sabe? Tem várias dessas. E o patriarcado, às vezes, não fica em Curitiba, às vezes fica em São Paulo, entendeu? Entendi. Porque não necessariamente aqui. Essa, por exemplo, que eu fui, ela é ucraniana. Aquela ali que fica na... Vila Guaíra? Como? Vila Guaíra? Não. Na Kennedy? Parque Barigui. Na Kennedy? Na Kennedy é uma ortodoxa, eu acho. Não é a Visconde do Rio Branco? Não. Espera um pouquinho. Aqui é o Parque Barigui. É na Cândido Hartmann. Isso, Cândido Hartmann, essa mesma. Essa daí era ucraniana e a sede dela é em São Paulo, entendeu? Então, eles têm, digamos assim, esse tipo de... Eu vou fazer 15 aqui, que daí eu vou fazer só mais uma. Como é que é? Não fui eu. É alguém que está com o microfone aberto. Eu digo assim, então, se ela é ucraniana, ela vai, por exemplo, ser submetida a um patriarca lá ucraniano. Pode ter aqui em Curitiba ucraniana, pode ter uma grega, né, que também tem. Entendi. Elas são autocéfalas, né, Ilka? Elas são autocéfalas. Elas próprias se administram. Elas não têm relação com a outra. Elas são de amizade, como eu falei, mas elas não têm dependência. Nada a ver dependência nenhuma. Não. Elas são autocéfalas. Cada um tem a sua própria orientação. O rito é o mesmo, digamos assim. Porque, como eu disse, eles se orgulham de manter o cristianismo primitivo. Que eles acham que por dissidente foram os romanos, digamos assim, não é? Então, eles têm um rito parecido, é algo que vem desde o começo dos tempos, digamos assim, deles lá, não é? Depois de 1054, eles definiram a igreja deles. Então, só que cada um manda em si, não tem... O patriarca, ele é mais, digamos, como esse patriarca que vem para o Brasil de vez em quando, é mais honorífico do que decisivo. A decisão é tomada no sínodo. Se eles querem tomar alguma coisa, eles tomam decisão em conjunto, entendeu? Não é alguém que chega como papa. A infabilidade papal, eles não aceitam mesmo, entende? Porque eles têm esse poder, vamos dizer assim, no papa, né, de mandar no que ele quer. E lá no mundo lá dos ortodoxos, não, né? Obrigada, doutor Sá. Justamente por ela ser desligada, cada uma centralizar seu trabalho, eu tenho uma curiosidade. Como ela se sustenta? Que a religião católica, a gente sabe que há as doações, há o Papa que redistribui, né, para as paróquias, mas e a ortodoxa, você perguntou algo a respeito? Eles têm também as rendas dele, vamos dizer assim, os ritos deles também, a coleta das esmolas, aquela coisa toda, isso é muito parecido, entendeu? E eles têm também os dizimistas, eles têm
A estrutura de arrecadação para a manutenção da igreja é a mesma da Igreja Católica. Agora, o que vem muitas vezes é que talvez essas igrejas elas não têm a faustidade, quer dizer, a riqueza, toda aquela exuberância que a Igreja Romana tem, sabe? Embora as roupas, aquelas coisas, mas talvez eles não sejam assim, sejam um pouco mais humildes. Isso eu acredito que sejam, pelo que a gente vê. Obrigada. Quando nós estivemos lá em Roma, na igreja lá na Catedral de São Pedro, lá não tem que pagar para entrar. Você teve lá na Rússia, para entrar lá na igreja de São Basílio, tem que pagar alguma coisa, porque eles também vivem do turismo. Lá na Catedral de São Pedro, você não paga para entrar, mas ali no Museu do Vaticano, aquilo ali é uma fonte de renda muito grande lá, né? Então, eu quero saber se lá na Rússia, esses locais também pagam para entrar. Tem algum museu ortodoxo, alguma coisa que paga para entrar, não? Paga tudo. Se você quiser entrar dentro da igreja, seja nessa do sangue derramado de São Petersburgo ou a igreja de São Basílio, em Moscou, você tem que pagar. Mas tem uma coisa, Manuel, eu fui, faz um ano e pouco, eu fui na igreja no Vaticano, não é? De São Pedro, e de repente veio lá o nosso guia, porque nós estávamos dentro do Museu do Vaticano, e eu falei, isso aqui é o ticket para entrar na igreja. Por quê? Não, tem que pagar agora. Faz um ano e pouco. Parece que quem não paga vai ter que entrar numa fila quilométrica, entendeu? Alguma coisa assim. Se você paga, você corta a fila. Então, quer dizer, de certa maneira, sei lá, não vou ficar nessa fila, você paga para entrar. Então, o guia nos explicou assim, se você paga, você fura a fila. Se você não paga, você fica na fila lá no meio, no centro de Roma, para poder entrar no Vaticano. É mais ou menos assim. Luiz, por que a Igreja Ortodoxa tem 2 altares? Uma boa pergunta, então. Boa pergunta. Realmente, eu vi tanta coisa, mas eu não sei o porquê de 2 altares. Eu vou te dever essa resposta. Posso até pesquisar e depois eu lhe dou a resposta. Mas, sinceramente, nesse momento, eu não sei. Não sei mesmo. Onde você viu 2 altares, Thelma? Na Rússia. Na Rússia. Eu também entrei. A guia até comentou, mas assim, era muita coisa, muita informação, e eu não me lembro. Porque no sangue derramado, lá são 2 altares. É a da Praça de Moscou, lá, né? Não, em São Petersburgo, na Praça de Moscou. Na de Moscou não dava para entrar. Não sei. Realmente vai me perdoar, mas essa pergunta eu não vou saber responder. Eu gostaria de perguntar sobre uma parte da arte aí, que é o Cristo Pantocrator. Você viu alguma coisa sobre esse ícone do Cristo Pantocrator, que é uma pintura do Cristo, né? Que é assim, o que tudo rege, o que tudo pode, né? Você viu alguma pintura assim, alguma coisa? Na realidade, isso tudo está nesses estudos que você faz, nesses ícones que foram apresentados, né? Porque o Cristo, você vê, nessa aula tem vários ícones de Cristo. Da importância dele, assim, ele logicamente é o maior, mas o que você está me dizendo sobre pantocracia, eu já não saberia dizer mesmo, né? Porque, veja, a questão de religião... Não é crucificado, né? Você vê só Jesus, assim, o busto de Jesus, mas não vê ele crucificado, vê ele... sim, é a pintura de Jesus nessas igrejas, é como ele é pintado, né? Isso. E aquilo que foi dito, que no ortodoxo, eles não refletem muito Jesus na cruz, né? Eles têm uma visão de Jesus assim um pouco diferenciada, como tem algum desses na aula aí que foram apresentados, né? Já ao passo que os romanos têm Jesus crucificado em todo lugar. Você compra o crucifixo, está o Jesus lá, né? E lá não é assim.
Sá, não sei se você chegou a ver, parece que a igreja grega ela é mais exigente, ela não deixa muitos católicos, inclusive, participar dela, ela restringe muito, e ela é considerada meio que uma ovelha mais perigosa, mais assim, desgarrada do Oriente. Uma ovelha negra. Uma ovelha negra. A grega. Isso. É tanto que... da ortodoxa comum lá, né? Das ortodoxas. Isso. E tanto que, vamos dizer assim, a própria igreja romana não aceita, vamos dizer assim, a questão da pessoa... como é que eu vou explicar? Você ir numa igreja para outra para comunhão, digamos assim, né? Se você é católico romano, tem uma série de restrições para você ter o mandamento, vamos dizer assim, a comunhão na igreja ortodoxa. E a igreja grega, como você falou, talvez por ser a mais antiga, talvez, né? Porque Constantinopla foi a primeira ali, então, na realidade, tudo era grego, né, cristão? Então, pode ser que realmente eles tenham essa questão maior, né? E serem mais radicais, vamos dizer assim. Radicais, isso aí. Talvez mais radicais nesse ponto. E, na realidade, esse é o problema das religiões, né? É o radicalismo, né? Quando entra o radicalismo, isso a gente vai ver na última aula, é uma questão complicada, né? Porque aí perde-se a noção de tudo, né? De respeito, de tudo isso daí, né? Então, é a questão mesmo é questão de convivência mesmo. E vocês vejam, a questão, por exemplo, da separação das duas igrejas, como foi dito durante a aula, tem muito mais pontos em comum do que pontos não comuns. Mas tudo era uma questão de poder, né? Você veja. E aquilo ali que aconteceu com o Teodósio, o imperador romano, eu achei muito interessante, porque provavelmente você que falou, Tristão, na aula passada, que talvez dali surgiu a riqueza da igreja, a arrogância da igreja, né? Porque o bispo puxou isso tal. Imagina um bispo mandar o imperador de Roma. O imperador de Roma era o maior homem da terra em poder, né? Não, e você viu naquele fato lá do imperador, lá que ele bloqueou a entrada do imperador, o imperador teve que fazer penitência, colocar uma roupa rasgada e ficar um mês lá para pedir perdão para as pessoas que ele tinha morto, para poder ter direito a entrar na igreja. Né? Não, mas então você imagina o imperador de Roma, que era talvez a maior autoridade do mundo, se humilhar dessa maneira, né? Então, é uma questão que você veja, a igreja, a partir daí, falou, pera lá, eu mando alguma coisa. E começou realmente a ter esse poder, dinheiro, e está no que está hoje aí, né? Sá, parabéns pela aula. Obrigado. Eu tenho duas dúvidas. A igreja ortodoxa, ela não se submete à política, né? Ela não se mete, no país que ela está, ela não tem intervenção nenhuma. Nesse aspecto, ela só se liga no aspecto religioso. Não tem nenhuma intervenção política, não é? Adolfo, acho que é uma pergunta meio complicada. Eu vou te explicar. Você veja assim, quando era comunismo, eles não tinham direito. Tanto que depois da glasnost, lá, da perestroika, a igreja cresceu muito, porque ela estava sufocada pelo poder comunista. Inclusive, uma das igrejas mais lindas de Moscou, esqueci o nome, foi totalmente destruída pelo Stalin. E depois que o Stalin morreu, tempo depois, eles reconstruíram como era, porque a igreja e a política da época não se davam bem, você entendeu? Agora, você sabe, né? Por mais que a gente queira admitir que não deveria haver isso, mas principalmente, Adolfo, que havia o tal do Césaropapismo, até, vamos dizer assim, o cisma, que quem mandava na igreja ortodoxa, naquela época oriental, não era ortodoxa ainda, era o imperador de Constantinopla. Então, quer dizer, provavelmente a política estava ligada também, né? E não tem como desligar, né? Porque você veja, cada uma é independente da outra. Não é um poder papal, por exemplo, como é no Ocidente. Mas eles vivem de alguma maneira, eles têm lá alguma forma em que eles fazem, né, seus conchavos, né, Adolfo? É difícil que a gente diga que não. Então, no caso, os políticos manipulam a igreja ortodoxa, é isso?
Hoje não sei. Eu queria dizer que isso havia até, vamos dizer, a cisão, né? Que foi ali em 1054. Que ali predominava o césaropapismo, que a última palavra era do imperador, você entendeu? Depois, a Igreja Ortodoxa tomou um rumo próprio, né? Cada país manda, vamos dizer assim, cada país tem a sua própria igreja e ela é autocéfala, quer dizer, ela auto se governa. Então, sendo assim, ela tem realmente o poder dentro da igreja. Agora, poder político, não sei se teria, Adolfo. Realmente é uma pergunta que... Porque na igreja romana, né, o Papa ele faz as suas colocações políticas, ele mexe, ele influencia, ele traz gente para o lado dele, ele gera uma opinião de conjunto, e ele está ali metido no negócio e termina sempre indo no lado que ele canta, que ele diz, vai por aqui, e grande maioria vai. Bem, mas assim, eu não vou polemizar mais com isso. Quero fazer uma pergunta simples. A Igreja Ortodoxa, ela tem crisma para o cara casar? Ela tem a preparação. Esses, vamos dizer assim, esses sacramentos são praticamente iguais, Adolfo, entendeu? Não muda muito entre, vamos dizer, uma igreja e outra. A confissão, como a gente viu, o batismo, eles têm diferenças. Você entendeu? Você viu? O batismo tem que imergir a criança 3 vezes, um exemplo. No catolicismo não é tanto. Então, eles têm, por exemplo, a confissão. A confissão pode fazer um do lado do outro ali numa boa. O romano já tem a casinha lá, aquela história toda, entendeu? Provavelmente, eles têm também, Adolfo, mas provavelmente o ritual seja um pouco diferente, você entendeu? O ritual, da mesma forma que eles permitem o casamento do padre, não do bispo. Talvez eles tenham um ritual diferente, uma forma diferente de abordar, né? Porque na Igreja Católica, na Romana, se você não fizer a crisma, você não parte nem para a comunhão. Você tem que fazer o curso de crisma, ficar lá 2, 3 meses, para depois ir para o confissório, lá, a confissão, e aí casar. Na igreja. Adolfo, eu queria dizer uma coisa a você e já digo para os demais. Por que nós não conhecemos a Igreja Ortodoxa? Que ela é tão importante, a razão, vamos dizer, a igreja nasceu dali. A Igreja Católica, vamos dizer, muito que nós sabemos, o cristianismo primitivo. Porque ela está longe de nós. E aqui no Brasil ela é muito pequena. Então, você veja, se o patriarca de Constantinopla fizer uma declaração, fica para lá. Não chega até nós. Talvez ele tenha um cunho político, mas é lá, não está chegando para nós. Diferente do Papa, que veja assim, o Brasil é considerado a maior nação católica do mundo. Então, você veja, o Papa aqui é Deus. Então, quer dizer, se vier o patriarca aqui, de Constantinopla, de Moscou, seja de onde for, ele nem vai ser conhecido, ninguém sabe quem que é o cara, entendeu? Então, quer dizer, essa é a grande diferença. Então, nós sabemos tudo do Papa, vamos dizer assim, porque está na nossa casa, está na televisão, está aqui, e do de lá está longe, porque nós não sabemos. E foi muito importante essa aula. Eu sempre digo uma coisa para os meus alunos, que a gente aprende quando a gente dá aula, porque você tem que estudar. E, às vezes, eu passo vergonha, porque eu já não pude responder umas 2, 3 perguntas aí. Porque sempre tem umas perguntinhas que você não sabe, né? Então, é isso que eu quero dizer. Em todo caso, eu acho que foi muito bom para conhecer, porque a gente não tem noção do que aconteceu, por que, vamos dizer assim, se dividiram, né? E, aparentemente, parece que é um motivo fútil. Mas é como eu expliquei, a coisa vem desde o Império Romano, né? As brigas, as alfinetadas, as discussões, as excomunhões, né? E eu achei interessante trazer as excomunhões, porque, como eu comentei durante a aula, a gente fala excomunhão como uma coisa, para nós não tem nada a ver, né? Mas você imagina no homem medieval, que não tinha outra coisa senão a Igreja Católica, e falar assim, ó, meu amigo, você vai para o inferno, tua vida está condenada, acabou, você não tem mais conversa. Eu quero te dizer, Sá, que para mim, tá? Na minha opinião, a sua aula teve muito significado, foi muito boa, foi muito elucidativa, trouxe realmente fatos que eu tinha curiosidade e você me trouxe com muita leveza. Ó, eu te dou meus parabéns. Para mim foi ótimo. Obrigado. Você é muito Eu ganhei essa aula e a outra que você deu,
E eu estou com vergonha de pedir os slides, mas eu quero os slides também. Sá, até pegando um gancho aí na pergunta do Adolfo sobre a influência política na igreja, eu não creio que na ortodoxa tenha havido tanto. Agora, na Igreja Católica, na época do Renascimento, no século XV e XVI, ali com a família Borgia interferindo na igreja, ela colocou 3 papas na igreja. E o problema não era só o poder político que eles tinham, sobretudo, mas o nepotismo. Eles punham os parentes, nomeavam cardeais como queriam, tinha adultério, né? Adultério, simonia, que eles cobravam como depois as indulgências combatidas lá pelo Lutero, que era a simonia, o incesto, relações entre eles mesmos, dos Borgia, e até assassinato. Então, aquele período do século V e XVI com os Borgias, isso sim, foi um período negro de influência política na igreja, lá na Itália. Né? Na realidade, é motivo da nossa última aula, mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. Essa questão, por exemplo, Manuel, desde, vamos dizer assim, a Idade Média, né? Porque você veja, se nós falarmos já do Carlos Magno, não é? Em 800 depois de Cristo, ele foi coroado pelo Papa. Ele foi imperador do Sacro Império Romano Germânico. Quer dizer, então o poder papal ali, imagina, ele era o fiador, era ele que estava colocando a coroa na cabeça do Carlos Magno. Então, de todas essas épocas, como o Cristão falou agora há pouco, do Teodósio em Roma, a igreja teve um poder político muito grande. Você veja, o Teodósio quis castigar os bispos que puseram fogo na sinagoga. O bispo falou, pera lá, você não vai pôr fogo coisa alguma, quem manda lá sou eu. Quer dizer, então, sempre houve essa, vamos dizer assim, essa influência da igreja muito forte na política. O caso de Canosa, né? Pois é. O caso de Canosa foi incrível, porque um rei da França, o Henrique IV, porque interferiu na questão das investiduras lá, foi excomungado e teve que ficar dias lá esperando em frente de um castelo. No tempo, um rei da Espanha, da França, esperando o Papa para ele tirar a excomunhão. Aquele caso de Canosa foi um caso humilhante para o poder, para a monarquia, né? E eu trouxe essa questão da excomunhão porque acredito que muitos não sabiam. Vamos dizer, excomunhão, está excomungado. Mas as palavras são duras. As palavras da excomunhão são palavras duras. Para as pessoas, vamos dizer assim, que recebem aquilo, a vida acabou. Quer dizer, e um rei, por exemplo, se ele for excomungado, o povo já não acredita mais nele. Ele já começa a perder, como diz, começa a perder prestígio, começa a perder força, porque é um excomungado. O subordinado dele vai falar, eu não quero mais saber. Foi o que aconteceu com Frederico II, na Sexta Cruzada, que o Papa o excomungou por 2 vezes. Quer dizer, e ele foi perdendo prestígio, foi perdendo força. Por quê? Porque os comandados dele falam, pera lá, nós vamos ser mandados por um excomungado que já está no inferno. Então, é isso aí, né? Então, a excomunhão é uma coisa muito forte, mas era a arma da igreja, né? Mas se você não fizer isso, não nos der isso, ou a gente não participar do poder, eu vou te excomungar. Meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, não me excomunga. Essa história, né? Joelho, pelo amor de Deus. Você sabe que o Luiz deve saber disso. Lá em Santa Catarina, quando você quer xingar uma pessoa, você diz assim, ô seu excomungado. É verdade. Então você vê que o cara está na pior, já está no inferno. Já, né? Então, acho que
Não foi tão longa, não cansei tanto a plateia aí. Não, foi ótimo. Acho que... Muito bom. Ô, Luiz, ô, Sá. Sim? Ô, Sá, o seguinte, você leu o que eu escrevi hoje lá? Eu li, sim. Eu li. Você leu, olha, nós precisamos de você o ano que vem de novo. Vai escolhendo os temas lá, hein? Não, esse ano. Não, esse ano. Vai escolhendo os temas, hein? Estou com uma preguiça, mano. Mas viu, Sá? Ô, Sá, para a tua nota ficar bem boa, você deveria voltar na Igreja Ortodoxa e ver essas perguntas que foram feitas hoje. Pois é. A questão dos dois altares aí, viu? Infelizmente, faltando umas coisinhas, né? A gente não pode estar dizendo a nota completa, né? Não, desculpe. Eu gostaria de dar uma nota cheia para você. Mas a sugestão do Dr. Sá é válida. O pessoal ir visitar a igreja ortodoxa, que tem muitas aqui em Curitiba, e é muito interessante. Eu já participei, né, bastante dessas igrejas. É bonito, né? Ô, Tristão, isso aqui é igual quando você vai dar aula em congresso, que você se esforça, se esmera, e vem um lá e pergunta aquela coisinha lá no rodapé ali, que você fala, putz, aí pronto. Aí você não sabe falar. Manuel, eu queria agradecer o convite que o Luiz Sá fez aqui para nós. Eu senti que foi até uma surpresa a minha figureta com a minha Célia aí, mas eu gostaria de ver até a primeira aula que você deu, que para nós foi muito instrutiva. Muito obrigado pelo teu convite e fique com Deus, todo mundo. Eu conheço bastante gente. Ô, Laércio, eu vou mandar o meu recado que eu pus hoje aí nos nossos grupos para você. Quem sabe você, o ano que vem, pode entrar no nosso grupo esse ano e fazer uma palestra, escolher um tema lá. Eu vou mandar para você, tá bom? Obrigado. Manda um livro para ele também. Ei, Laércio. Né? Laércio, são parábolas. São as parábolas. Né? Você pode escolher uma parábola para você destrinchar. E tem uma coisa, Manuel, o Laércio já leva vantagem, porque quando na turma dele, ele era conhecido como o padre. Na palestra. Aí já é Mas, covardia, né? Era pastor. Eu trabalhava na Varig e tinha aquela roupa azul e tinha uma capa de gabardine azul, e até eu me achava. Então o pessoal me dizia assim, o pastor chegou no dia de frio, porque eu me lembro que você tinha um paletó só, e eu só tinha essa capa. Lembra disso? Que vida dura de estudante, de casa estudante, né? Eu sempre... eu era companheiro, eu morava com o Tristão. Nós éramos colegas de casa, na casa do estudante, né? Quarto, Nós moramos juntos. Tristão. Então, a nossa amizade é de muitos anos já, né? Laércio, fica o convite para terça-feira que vem, eu vou lhe mandar. É sobre o islamismo. E vamos ter algumas surpresas, vamos abrir lojinha, vender baratinho para prima, eu faço desconto, apresentação, faz qualquer negócio. Baratinho. Eu vou abrir lojinha. Agradeço. Faz negócio, a venda baratinho, faz, você vai ver. Vai vender prestação, vender para prima, vai ver. Então, eu acho que tá bom, né? Então, uma boa noite, acho que valeu. Bom, então eu queria ver a presença do Laércio e da Célia aí, que nós nos sentimos muito gratificados pela presença de vocês e estamos convidando para entrar nesse grupo de estudo, se vocês quiserem. Quero então pedir ao Laércio, meu irmão querido, para fazer a prece de encerramento aqui do nosso trabalho. Perfeito.
Então, vamos, nesse momento de muita paz, unir os nossos corações, as nossas almas, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e a nossa doutrina espírita, que nos une e que nos dá esses momentos muito elevados para as nossas almas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a toda a equipe do Luz da Caridade e tenho certeza que os nossos corações estão sempre com vocês nesse trabalho tão nobre de divulgação da doutrina de grande aprendizado. Muito obrigado a todos. Que retornemos aos nossos lares, levando muita paz, lembrando também daqueles que, no momento, passam por dificuldades, por situações difíceis, que eles recebam nossas vibrações de paz e de amor. Muito obrigado, que assim seja.